As paz do Senhor, meus caros, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não importa a mídia nem o horário que você nos assiste, é sempre bom salientar que você é um arauto de Deus, um arauto que investe num dos ministérios mais promissores da seara de Jesus, que é o ministério do ensino. Esse ministério que foi exercido por Cristo quando aqui encarnado junto conosco, quando ministrava aos sábios e sacerdotes na sinagoga. Dito isso, quero lembrá-los que esse programa tem o apoio da Assembleia de Deus aqui da cidade de Criciúma, através do seu canal de televisão, ADC Educacional. Tem também o apoio do ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, e é lógico do Departamento de Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Criciúma. Estamos trabalhando junto com você a sala de juvenis, com idade etária prevista para 15 a 17 anos de idade, essa faixa etária onde sabemos que o assédio das questões mundanas é muito intenso, muito rigoroso e vigoroso. E nós, juntamente com todos esses departamentos citados, estamos com o firme propósito de influenciar positivamente, dando força, revestimento e conhecimento para que você, meu caro professor, possa retransmitir o que aqui você vai ouvir para o seu jovem, para que juntos nós sejamos agentes influenciadores na salvação dessa juventude. Então a nossa missão também é de grande relevância. Que eu e você possamos ser exitosos nessa missão generosa que Deus nos deu para estar aqui juntos com a DCTV, levando à frente a mensagem de Deus. Dito isso, vamos direto ao tema da nossa lição. Estamos trabalhando o quarto e último trimestre do ano de 2023 com essa sala de juvenis, onde o título geral é Espírito Santo, Deus presente em nós. É o título geral da lição do trimestre. E é sempre bom, meu querido, você trabalhar já o tema da lição. Nós costumamos deixar alguns pontos da lição em segundo, terceiro plano, às vezes nem plano temos sobre esse ponto. Por exemplo, o título da lição, o título do trimestre, a leitura bíblica em casa, a leitura bíblica em classe, todos são de grande relevância para a compreensão da lição em todo o seu contexto. Os nomes do Espírito Santo é o título geral. E aqui nós vamos já... O título geral não, o título específico. O título geral é o Espírito Santo, Deus presente em nós. Nós já discutimos na lição primeira de que que o Espírito Santo é Deus, que nós cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito, já vimos a sua importância, que não há hierarquia entre essas três pessoas. É lógico, para você nominar três, há de se ter um que você nomine primeiro, mas não que necessariamente alguém tenha uma relevância hierárquica sobre o outro. Nesse caso, a Trindade, as pessoas são diferentes e fazem parte de um mesmo Deus. Acreditamos nisso plenamente, é um dogma. Não podemos subtrair esse conceito de trindade do nosso relacionamento cristão, senão a nossa fé perde bastante da sua razão de ser. Então sabemos sim que o Espírito Santo é Deus, cremos sim que o Espírito Santo é Deus e cremos sim que precisamos estar com o coração contrito para que o Espírito Santo trabalhe na minha e na tua vida. Os nomes do Espírito Santo, essa é a lição de hoje, o título da lição de hoje, que está prevista para ser exibida no dia 8 de outubro do ano de 2023. Já se aproxima o final, as festas estão chegando por aí, que nós possamos chegar até o arrebatamento com toda a segurança, com a certeza de que o Espírito Santo se faz presente na nossa vida. Se o arrebatamento vier com nós ainda aqui na terra, ótimo. Estaremos salvos porque cremos e praticamos aquilo que Deus nos ensina e obedecemos. Se não, que nós possamos ser ressuscitados e arrebatados também ao céu. Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo e esse é o desejo de todo crente. E é também a vontade de Deus, que eu e você sejamos salvos. Vamos seguindo em frente, Como já falamos, gostamos sempre de comentar essa leitura bíblica que nós definimos como leitura bíblica em casa. Segunda-feira, o nosso autor sugere em Juízes, capítulo 6, versículo 34, e ali vai definir o Espírito Santo como o Espírito do Senhor. E observe que legal, é muito comum, já falamos na lição passada, de que se fale que não há menção ao Espírito Santo no Antigo Testamento. Assim,
Apenas o título Espírito Santo é que não é falado, mas nós já estamos falando que são vários nomes que o Espírito Santo tem, como o próprio Cristo tem nomes, Jesus o Messias, Jesus o ungido, Jesus filho de Davi, como o próprio Deus tem Yahvé e outros nomes. Então o Espírito Santo também tem vários nomes. No Antigo Testamento, lá em Juízes, ele é falado, é referido a ele como o Espírito do Senhor, e ali vimos que ele já tem a mesma missão que tem nos dias atuais, que é nos revestir do poder e da glória de Deus. Quando a gente fala poder da glória e glória de Deus, vamos entender que esse poder não é o poder que passa a me pertencer, é que o Espírito Santo, através do Espírito Santo, nós passamos a ter autoridade de falar em nome de Cristo. Deixa isso bem claro para o teu jovem, que o poder que se refere nesse revestimento que o Espírito Santo nos dá é a autoridade que nos é concedida por esse Espírito de Deus. Atos 16:7 é o que está na terça-feira sugerido, e ele define ali o Espírito Santo como o Espírito de Jesus. E através desse Espírito de Jesus é que nós somos salvos. O Espírito Santo nos guia e nos leva ao encontro de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 11, é o que está sugerido para a terça-feira, está lá definido o Espírito Santo como o Espírito de Cristo. Olha só, o Espírito do Senhor, Espírito de Jesus, Espírito de Cristo, que nos revela o verdadeiro milagre da salvação. Quinta-feira encontra-se em Zacarias 12, versículo do 8 a 10, de novo, menção ao Espírito Santo, né? Claro, com outro nome, lá no Antigo Testamento, o Espírito da graça e da súplica. Entendendo que súplica é quando você pede com muita intensidade, com muito rigor, lá do fundo da tua alma. É quando você faz um pedido com grande desejo de ser atendido, de grande necessidade de ser atendido. E você veja que esse Espírito da graça nos dá também a salvação. Então peça e você será atendido. Peça dons, por exemplo, e o Espírito Santo com certeza irá te agraciar com dons maravilhosos. 1 João capítulo 5, versículo do 6 ao 12, é o que encontra-se em sexta-feira, para sexta-feira. O Espírito da verdade testifica Jesus, o Espírito Santo dá testemunho de Cristo. E eu e você podemos sim, através do Espírito Santo de Deus, também testemunhar sobre Cristo. Como, você há de perguntar? Simplesmente obedecendo e dando exemplo para aqueles que nos olhem e nos vejam como pessoas diferentes, como pessoas que carregam em seu coração o Espírito de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo do 12 ao 16, é a sugestão para sábado. Ele é o Espírito da glória de Deus. E aqui você abre um espaço para explicar para o teu jovem o que é glória, né? Nós olhamos, tem vários sentidos de glória, aquela palavra homônima, que tem a mesma escrita, a mesma pronúncia e significados diferentes. Então, a glória de Deus, por exemplo, a glória de Deus é o poder de Deus. Quando Deus manda glória para baixo, para nós, como dizem os pregadores, glória para baixo, não significa que ele está mandando poder, ele está dando autoridade e mandando bênçãos. Quando nós mandamos glória a Deus, não estamos devolvendo a glória para Deus, não estamos devolvendo a bênção, estamos mandando honra para Deus. Então você veja 3 sentidos de glória totalmente diferentes que você já pode explicar para o teu jovem. Que nós, quando mandamos glórias, mandamos honra. Quando recebemos glória, recebemos as bênçãos de Deus, ok? Vamos seguindo em frente, vamos por os objetivos, que são específicos do professor, não há necessidade de compartilhar com a sala, e vamos trabalhar então com esses objetivos, que o primeiro é explicar a importância dos nomes para a cultura bíblica, há também grande importância na cultura moderna, né? Apresentar os nomes bíblicos do Espírito Santo e destacar que a diversidade dos nomes revela as diversidades das obras do Espírito. E veja bem que nós já falamos ali só na lição introdutória, nós já falamos vários nomes do Espírito Santo e vamos falar mais no decorrer da lição. O texto bíblico nos fala assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, a gente vê claramente que ele está em cada um de nós, ele está em mim e em você. Então, é muito comum nós escutarmos pregadores, e a própria Bíblia afirma que o homem é mau. É mau, não tenha dúvida, nós temos uma inclinação gigantesca para o mal. No entanto, como diz o próprio versículo sugerido pelo nosso autor, que encontra-se em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12,
nós temos também a inclinação para o bem, só que muito maior a inclinação para o mal. Mas veja, se o Espírito Santo, que provém de Deus, está em nós e nos é dado gratuitamente, significa que a bondade está em nosso coração. Cabe a mim e a você desenvolver esta bondade. Observe, o ser humano tem em seu coração uma chama gigantesca de maldade. E percebemos pela própria trajetória da história da humanidade que a bondade é uma centelha, é uma coisa pequena. No entanto, a centelha pode se transformar em chama. E a chama da maldade pode se transformar em cinza. É esse o objetivo que nós temos que ter no nosso coração. Fazer a chama virar cinza, a chama da maldade virar cinza e a centelha da bondade virar chama de bondade. Olha que papo legal para você ter com o seu jovem. Seguindo em frente, leitura bíblica em classe. Tudo isso que nós aqui discutimos, amados, já faz parte da tua grande introdutória sobre a lição. Você vai ver que a partir desse nosso diálogo vai ficar muito mais fácil a tua lição e de muito mais fácil compreensão para os teus alunos. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 4, versículo do 1 ao 15, e é sempre bom nós comentarmos sobre esses versículos que sugere o nosso autor. Eu, por exemplo, destaquei o versículo 2, né, do capítulo 4, que diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportamo-nos uns aos outros em amor. Olha que interessante, suportando-vos uns aos outros. E é essa uma das missões que nós temos, suportar um ao outro. Como é? O que significa esse suportar? Um esforço para que nós tenhamos uma vida em comunhão, uma convivência pacífica e agradável dentro da nossa igreja, dentro do nosso templo, para que juntos nós possamos agradar a Deus. Então temos que viver em comunhão e nos esforçarmos suportando-nos uns aos outros, para que essa comunhão se faça parte da minha e da tua vida. Destaquei também o versículo 11, que assim nos diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha só, é comum nós encontrarmos pessoas, inclusive jovens também, dizendo que não é possível ser santo. É sim, quando você explicar para o seu jovem que ser santo é ser separado do pecado, é se separar para Deus, você percebe que isso é possível. Claro que os erros, os percalços, as dificuldades, as quedas fazem parte da vida. Mas não é que você, porque você vai cair, que você não vai dar um passo em frente no teu relacionamento com Deus. Caia e se levante, e se encontre, e deixe o Espírito Santo de Deus se manifestar na tua vida. Então, a esse ministério que ele se refere aqui, para obra do ministério, ou seja, para que o teu ministério, para o teu serviço, o teu trabalho na seara de Jesus seja frutífero, que você produza algo. Então possamos nós, eu, você e os nossos alunos, produzirmos algo na seara de Jesus. E esse algo é qual? É a minha salvação e influenciar na salvação do próximo, que é muito comum nós falarmos apenas da salvação no sentido de que a salvação é individual, fato. É individual. No entanto, eu e você somos corresponsáveis pela salvação do próximo e que o Espírito Santo de Deus se manifeste em nossa vida para que nós possamos influenciar através da palavra, através do exemplo, aqueles que convivem conosco. Olha que visão diferente. A salvação, apesar de individual, reflete na salvação de terceiros. Temos que tirar essa ilusão de que nós temos que nos preocupar apenas com nossa salvação. Se eu estou salvo, eu tenho que ajudar a que os outros também recebam esse benefício, esse milagre da graça de Cristo, que é a possibilidade da reconciliação com Deus. Seguindo em frente, eu destaquei aqui na parte chamada Conectado com Deus, que o Espírito Santo conhece o nosso coração. O Espírito Santo, ele sonda o nosso coração, ele nos observa, ele nos conhece, ele nos faz refletir e lembrar sobre aquilo que aprendemos. Então, por isso, você vai dar essa ênfase no jovem de que ele deve, sim, continuar indo na escola bíblica, continuar estudando, lendo a Bíblia, para que ele possa aprender e, em aprendendo, obedecer. Princípio básico de sabedoria.
né? O temor é o princípio da sabedoria, mas a reflexão desse temor se transforma em quê? Em obediência. Quem teme, obedece. Quem obedece, é sábio. Esse é o conceito básico da sabedoria cristã. Seguindo em frente, vamos agora sim já ao primeiro tópico da nossa lição, o nome na cultura bíblica. Já falamos ali no início, né, que no Antigo Testamento, né, e nas culturas orientais, o nome tem grande importância. Só que no Ocidente também o nome tem muita importância. Por exemplo, meu nome é Reinaldo, quer dizer, o que governa ouvindo seus companheiros. Olha que legal. Esse é o significado do meu nome. Meu filho é Leandro, quer dizer, o homem-leão. Aquele que passa e que não mede esforço para realizar os seus objetivos. Então, tem também significado o nome na cultura ocidental. No entanto, não se tem a mesma relevância que se tinha na cultura bíblica, ou seja, no tempo lá de Cristo e também no Antigo Testamento. Mas é interessante, faça alguma pesquisa sobre os nomes de alguns alunos teu e chega lá para ele e diz o significado do nome do teu aluno. Por exemplo, aqui eu dei o significado do meu nome e do nome do meu filho. Você tiver um José, procure lá o significado de José. E aí você vai também deixar a tua aula mais dinâmica. Então o Espírito Santo tem vários nomes. Nós sabemos, já aprendemos que ele é um ser pessoal, que ele tem emoções, que ele tem ciúme. Declare para a tua turma que o ciúme que o Espírito Santo tem de mim, de você, não é um ciúme de posse, como normalmente a gente associa a definição de ciúme. O homem tem ciúme da mulher, ele tem posse, ele tem ciúme das suas coisas, ele tem posse, um desejo de posse sobre aquele objeto de seu ciúme. Não. O ciúme do Espírito Santo é muito diferente. É um ciúme de zelo, de cuidado, de amor, de harmonizar. Totalmente diferente do que o ciúme que nós temos em relação às nossas coisas, em relação a pessoas que a gente diz que ama. É muito diferente. O Espírito Santo, o ciúme dele é um ciúme de zelo e de cuidado. Explica para ele, o teu jovem, a diferença entre esse ciúme que o Espírito Santo tem de mim e você. Vamos lá, então, seguindo já para o tópico de número 2, os nomes do Espírito Santo, os nomes bíblicos do Espírito Santo. Veja que nós já discutimos sobre isso na nossa leitura bíblica chamada Em Casa. Aqui nós vamos ver o seguinte, olha, o Espírito Santo como consolador, né? Quando Cristo vai assunto ao céu, ele diz que deixará um da mesma substância dele que virá para consolar, que ficará aqui para nos consolar. Explica para o teu jovem qual é o papel do Espírito Santo enquanto consolador. É nos animar, nos dar força, nos dar energia para nos mantermos fiéis e firmes no caminho de Cristo. Dar carinho, dar refrigério e refúgio na hora das nossas dificuldades. Então lá, no segundo subtópico, ele vai falar o Espírito Santo como promessa, porque ele realmente é promessa. Lá no Antigo Testamento se falava que o Espírito Santo iria se manifestar nos finais dos tempos. O Espírito da graça é aquele Espírito que, através dele, e somente por ele é que nós temos o privilégio de receber a graça da salvação. Se o Espírito Santo não habita no teu coração, como é que você será beneficiado com a graça de se reconciliar com Deus? Né? Porque a verdadeira salvação, ela é reconciliação com Deus, porque através do advento do pecado, o homem perdeu essa intimidade que tinha com Deus. E observe que um dos primeiros pontos para você, o nosso autor fala que conhecer o nome da pessoa não gera intimidade, é fato. No entanto, você não tem intimidade com aquele que você não sabe o nome. Como é que eu vou ter intimidade com Cristo sem saber que Cristo é Cristo, que Jesus é o Cristo? Como eu vou ter intimidade com Deus sem saber que Yahvé é Deus? Como eu vou ter intimidade com o Espírito Santo sem saber que o Espírito da graça é o próprio Espírito Santo de Deus? Então, fundamental é conhecermos o nome também daquele que temos intimidade. Né? Isso por si só não gera intimidade, mas sem isso não vai haver intimidade. Eu não posso ter intimidade com quem não conheço. Seguindo em frente, ele vai falar o Espírito da santificação, que encontra-se em Romanos capítulo 1, versículo 4. O que é santificar-se? Já falamos lá atrás. O processo de santificação é o processo de você se separar do mundo para
se entregar a Deus. É como a igreja é sair, é tirado para fora. Muita gente quer dizer que é tirado para fora da igreja para ir ao mundo fazer missão. Não é isso. O sentido de igreja é tirado do mundo para ser entregue a Deus. Iglésias quer dizer sai do mundo e vem para a igreja, vem para Deus, vem para servir a Deus. Então, o espírito de santificação é através dele que nós nos separamos, que nós nos colocamos à disposição de Deus. Então, por isso que ele nos santifica. E, de novo, eu declaro que você pode ser santo, que você tem que ser santa para poder ser assunto ao céu, para poder se reconciliar com Deus. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Inclusive, a Bíblia diz, sede santo, porque eu sou santo. Espírito da adoção, aqui é muito legal esse tema, amado. Você pode discutir com o teu jovem. Por quê? Nós falamos muito, os pregadores falam muito da adoção. Somos adotados, sim. Mas quando nós falamos da adoção, nós queremos falar só dos benefícios que tem pelo fato de sermos adotados por Cristo, adotados por Deus. No entanto, você tem que deixar claro que quando você é adotado, você tem direito à herança, sim. Como que se fala muito aí, até outras religiões dão uma ênfase exagerada na herança. Mas a herança tem as bênçãos, com certeza, mas tem as obrigações. Se eu sou adotado aqui na vida secular, digamos que eu sou um filho adotado, eu tenho direito à herança que meu pai vai deixar, mas tenho também obrigações com as responsabilidades com o nome do meu pai. Olha que legal. Então nós temos que entender que temos a herança da salvação, a herança de sermos chamados filho de Deus, mas temos também a obrigação de obedecermos a esse Deus, para que nós possamos continuar sendo dignos de chamá-lo de Pai. Então vamos dar ênfase, não só na bênção que recebemos, isso é fato, mas para receber a bênção temos que obedecer, temos que praticar, temos que ter ação, e essa ação tem que nos levar a um bom comportamento perante aos pés de Deus. Então vamos dar ênfase, quando você for falar esse tema da adoção, fala para eles, fala para o teu jovem da responsabilidade de ser adotado por Cristo. É muito intenso isso, amados, é muito importante e é fundamental que nós entendamos que recebemos a herança das bênçãos e junto recebemos as obrigações que nos é dada pelas essas mesmas bênçãos. Seguindo em frente, ele é também chamado de Espírito da Verdade. O Espírito Santo é a verdade no seu mais alto grau de pureza. O Espírito da Glória, de novo, já falamos a questão da glória, né? A glória que Deus nos manda, que é a bênção, a glória que mandamos, que é a honra, e a glória que recebemos também, que é a autoridade do Espírito Santo de Deus. O terceiro tópico vai falar adversidades do nome do Espírito Santo. Ele diz assim, o nosso autor, no versículo 4 de Efésios 4, o apóstolo explica a unidade da igreja e fala de um só corpo e um só Espírito. Quer dizer que nós somos parte do corpo de Cristo, e temos que ter o mesmo Espírito, isso significa que temos que ter o mesmo pensamento, a mesma vocação de obedecer a Deus, o mesmo desejo e a mesma necessidade de caminharmos retilíneos, obedecendo para que possamos ser dignos da adoção e recebermos essa herança da reconciliação com Deus, que já falamos isso no tópico anterior. Então, essa diversidade de nome não significa que há mais de um Espírito. É apenas para associar o Espírito de Santo a um determinado tipo de ação que ele pratica. Por exemplo, como ele fala a verdade, como ele é um Espírito transparente, chamamos de verdade. Como ele tem o poder de Deus, como ele é o próprio Deus, chamamos de o Espírito da Glória, e assim vai, associando o adjetivo que qualifica o Espírito Santo há um tipo de ação que ele tem na minha e na tua vida. Esse é o sentido da diversidade dos nomes e de sabermos que é apenas um Espírito. É como você diz para mim, olha, Reinaldo, o professor, você pode falar isso, pode falar Reinaldo, o tolo. É o mesmo Reinaldo com ações diferentes. Só que os adjetivos que qualificam o Espírito são sempre adjetivos bons. Né? Você nunca vai chamar de um Espírito Santo o tolo, vai chamar o Reinaldo de tolo. Mas o Espírito Santo você vai chamar de Deus, vai chamar de o Espírito da Glória, vai chamar de o Espírito do poder, do Espírito que santifica.
Tudo isso o mesmo Espírito. Esse adjetivo dá qualidade ao Espírito e é o mesmo Espírito. Dito isso, vamos direto para a nossa conclusão. E eu destaquei apenas assim, busquemos maior intimidade com o Espírito Santo. E é fundamental, né? Que você conheça o Espírito Santo para que você tenha intimidade com ele. Você tem intimidade com seu pai porque você conhece seu pai, com seus amigos porque você conhece os seus amigos. Então procure conhecer como ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. E você vai perceber claramente que para ter intimidade com o Espírito passa pela obediência, passa pelo fato de você pôr em prática aquilo que manda a Sagrada Escritura. Dito isso, me despeço desejando a você uma belíssima aula e quiçá possamos nos encontrar na próxima semana. Um forte abraço e até a próxima.